Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 43. Karna repreende Salya rudemente. Sanjaya disse: aquele castigador de inimigos, isto é, o filho de Radha, silenciando dessa maneira o soberano dos Madras, mais uma vez se dirigiu a ele, ó monarca, dizendo essas palavras, em resposta àquilo que, ó Shalya, tu me disseste como exemplo. Eu te digo que eu sou incapaz de ser amedrontado por ti em batalha com tuas palavras. Se todos os deuses com Vasava lutassem comigo, eu ainda não sentiria qualquer temor. O que dizer então de meus medos de Prita e Keshava? Eu não posso ser assustado só por meio de palavras. Ele, ó Shalya, a quem tu poderias assustar em batalha é alguma outra pessoa, e não eu. Tu falaste muitas palavras cruéis para mim. Nisso se encontra a força de uma pessoa que é inferior. Incapaz de falar dos meus méritos, tu disseste muitas coisas amargas, ó tu de coração perverso. Karna nunca nasceu, ó Madraka, para ter medo em batalha. Por outro lado, eu nasci para mostrar coragem, como também para alcançar glória por mim mesmo. Por minha amizade por ti, por minha afeição, e por tu seres um aliado, por essas três razões tu ainda vives, ó Shalya. Importante é a tarefa que agora tem que ser feita para o rei Dhritarashtra. Aquela tarefa, ó Shalya, depende de mim. Por isto, tu vives um momento. Antes disto, eu fiz um acordo contigo que quaisquer palavras desagradáveis que tu pudesses proferir seriam perdoadas por mim. Aquele acordo deve ser cumprido. É por isso que tu estás vivo, ó Madraka. 100.000 salias eu subjugaria meus inimigos. Aquele que prejudica um amigo é pecaminoso. É por isso que tu vives por ora. Capítulo 44. Karna fala do povo Vaika e seu comportamento desprezível. Shalya disse: esses, ó Karna, são delírios que tu proferiste a respeito do inimigo. Em relação a mim mesmo 100.000 Karnas, eu sou capaz de derrotar o inimigo em batalha. Sanjaya continuou: para os soberanos de Madras, de feições duras, que estava dizendo tais coisas desagradáveis para Karna. O último novamente disse palavras que eram 2 vezes mais cruéis. Karna disse: escute isto com atenção dedicada, ó soberano dos Madras, que foi ouvido por mim quando foi recitado na presença de Dhritarashtra. Na residência de Dhritarashtra os Brahmanas costumavam narrar os relatos a respeito de diversas regiões encantadoras e muitos reis dos tempos antigos. Um principal entre os Brahmanas, venerável em idade, enquanto recitando velhas histórias, disse essas palavras, censurando os Vaikas e Madrakas: se deve sempre evitar os Vaikas, aquelas pessoas impuras que estão fora da paliçada da virtude, e que vivem longe do Himavati e do Ganga e Sarasvati e Yamuna e Kurukshetra e do Sindhu e seus 5 rios afluentes. Eu me lembro dos dias de minha juventude que uma área para abate de vacas e um espaço para armazenar bebidas alcoólicas embriagantes sempre distinguiam as entradas das residências dos reis, Vaika. Em uma missão muito secreta eu tive que viver entre os Vaikas. Por causa de tal residência o comportamento dessas pessoas é bem conhecido por mim. Há uma cidade de nome Sakala, o rio do nome de Apaga, e um clã dos Vaikas conhecido pelo nome de Jartikas. As práticas dessas pessoas são muito censuráveis. Eles bebem o licor chamado Gauda, e comem cevada frita com isto. Eles também comem carne de vaca com alho. Eles também comem bolos de farinha misturados com carne, e arroz fervido que é comprado de outros. De práticas virtuosas eles não têm nenhuma. Suas mulheres, embriagadas com bebida e sem mantos, dão risada e dançam fora das paredes das casas em cidades, sem guirlandas e unguentos, cantando enquanto bebem canções obscenas de diversos tipos que são tão musicais quanto o zurro do jumento ou o balido do camelo. Em relações sexuais eles são absolutamente sem qualquer restrição, e em todas as outras questões eles agem como lhes convém. Enlouquecidos com bebida, eles chamam uns aos outros, usando muitos epítetos afetuosos.
Endereçando muitas exclamações bêbadas para seus maridos e senhores, as mulheres decaídas entre os Vaikas, sem observarem restrições mesmo em dias sagrados, se entregam à dança. Um daqueles Vaikas pecaminosos, alguém, isto é, que viveu entre aquelas mulheres arrogantes, que aconteceu de viver por alguns dias em Kurujangala, se abriu com o coração triste, dizendo: pai, aquela moça, Vaika, de proporções grandes, vestida em mantas finas, está pensando em mim, seu amante Vaika, que está agora passando seus dias em Kurujangala, na hora dela ir para a cama. Cruzando o Suplejo Iravati encantador, e chegando ao meu próprio país, quando eu lançarei meus olhos naquelas mulheres belas com grossos ossos frontais, com pequenos círculos brilhantes de arsênico vermelho em suas testas, com listras de colírio preto azeviche em seus olhos, e suas belas formas vestidas em mantas e peles e elas mesmas proferindo gritos agudos. Quando eu serei feliz, na companhia daquelas damas embriagadas em meio à música de baterias e timbales e conchas agradáveis como os gritos de jumentos e camelos e mulas. Quando eu estarei entre aquelas senhoras comendo bolos de farinha e carne e bolas de cevada socada misturadas com leite desnatado, nas florestas, tendo muitos caminhos agradáveis de Samipilu e Carira. Quando eu irei, em meio aos meus próprios compatriotas, reunindo tropas em concentração nas rodovias, cair sobre viajantes, e roubando seus mantos e trajes bater neles repetidamente. Que homem moraria de boa vontade, mesmo por um momento, entre os Vaikas que são tão decaídos e perversos, e tão depravados em suas práticas? Assim mesmo aquele Brahmana descreveu os Vaikas de comportamento abjeto, um sexto de cujos méritos e deméritos é teu, ó Oxalya. Tendo dito isso, aquele Brahmana pio começou mais uma vez a dizer o que eu estou prestes a repetir a respeito dos Vaikas pecaminosos. Ouça o que eu digo. Na cidade grande e populosa de Sakala, uma mulher Rakshasa costumava cantar em todo o 14º dia da quinzena escura, em acompanhamento com um tambor. Quando eu cantarei em seguida as canções dos Vaikas nesta cidade Sakala, tendo me fartado com carne de vaca e bebido licor gaúda. Quando irei eu novamente, enfeitada com ornamentos, e com aquelas moças e senhoras de grandes proporções, devorar um grande número de ovelhas e grandes quantidades de carne de porco e carne de vaca e a carne de aves e jumentos e camelos. Aqueles que não comem carneiro vivem em vão. Assim mesmo, ó Oxalya, os jovens e velhos, entre os habitantes de Sakala, embriagados com bebidas alcoólicas, cantam e gritam. Como a virtude pode ser encontrada entre tais pessoas? Tu deves saber disso. Eu devo, no entanto, te falar novamente acerca do que outro Brahmana disse para nós na corte Kuru, lá onde florestas de pilos estão localizadas, e aqueles 5 rios fluem, isto é, o Satadru, o Vipasa, o Iravati, o Candrabhaga, e o Vitasa e que tem o Sindhu como seu sexto, lá naquelas regiões distantes do Himavati, estão os países chamados pelo nome de Aratas. Aquelas regiões são sem virtude e religião. Ninguém deve ir para lá. Os deuses, os pitris, e os brahmanas nunca aceitam presentes daqueles que são decaídos, ou daqueles que são gerados por shudras nas moças de outras castas, ou dos vaikas que nunca realizam sacrifícios e são muito irreligiosos. Aquele Brahmana erudito também disse na corte Kuru, os Vaikas, sem quaisquer sentimentos de aversão, comem de recipientes de madeira tendo estômagos profundos e pratos feitos de barro e vasilhas que foram lambidas por cachorros e que estão manchadas com cevada socada e outros cereais. Os Vaikas bebem o leite de ovelha e camelos e jumentos e comem coalhos e outras preparações daqueles diferentes tipos de leite. Aquelas pessoas degradadas numeram muitos bastardos entre eles. Não há nenhuma comida e nem leite que eles não aceitem. Os Aratavaikas que estão imersos em ignorância, devem ser evitados. Tu deves saber disso, ó Oxalya. Eu devo, no entanto, te falar outra vez sobre o que outro Brahmana disse para mim na corte Kuru, como alguém pode ir para o céu, tendo bebido leite na cidade chamada Yugandhara, e residido no lugar chamado Asiltasthala, e se banhado no local chamado Butilaya.
Lá onde os 5 rios fluem exatamente depois de emanarem das montanhas, lá entre os Aratavaikas, nenhuma pessoa respeitável deve morar nem por 2 dias. Há 2 pichakas chamados Vaika no rio Vipasa. Os Vaikas são a prole daqueles 2 pichakas. Eles não são criaturas criadas pelo Criador. Sendo de tal origem baixa, como eles podem conhecer os deveres ordenados nas Escrituras? Os Karachakas, os Maishakas, os Kalingas, os Keralas, os Karkotakas, os Virakas, e outras pessoas sem religião, uma pessoa deve sempre evitar. Assim mesmo uma mulher rakshasa de quadris gigantescos falou para um brahmana que em uma certa ocasião foi àquele país para se banhar em um rio sagrado e passou uma única noite lá. As regiões são chamadas pelo nome de Aratas. As pessoas residindo lá são chamadas de Vaikas. Os mais vis dos brahmanas também estão residindo lá desde tempos muito remotos. Eles são sem o Veda e sem conhecimento, sem sacrifício e sem o poder para ajudar nos sacrifícios de outros. Eles são todos decaídos e muitos entre eles foram gerados por Shudras nas mulheres de outros povos. Os deuses nunca aceitam quaisquer presentes deles. Os Prastalas, os Madras, os Gandharas, os Aratas, aqueles chamados Kasas, os Vasatis, os Sindhus e os Salviras são quase tão faltosos em suas práticas. Capítulo 45. A batalha verbal segue até Duryodhana intervir. Karna continuou: Tu deves saber tudo isso, ó Shalya. Eu irei, no entanto, te falar novamente. Escute com toda atenção o que eu digo. Uma vez um Brahmana veio à nossa casa como um convidado. Observando nossas práticas, ele ficou muito satisfeito e disse para nós: Eu morei por muito tempo em um pico do Himavati completamente só. Desde então eu tenho visto diversos países seguindo diversas religiões. Nunca, no entanto, eu tinha visto todo o povo de um país agir iniquamente. Todas as raças que eu tenho encontrado admitem como a religião verdadeira aquela a qual é declarada por pessoas conhecedoras dos Vedas. Viajando por vários países, seguindo várias religiões, eu finalmente, ó rei, cheguei entre os Vaikas. Lá eu ouvi que a princípio uma pessoa se torna um Brahmana e então ela se torna um Kshatriya. De fato, um Vaika, depois disso, se tornaria um Vaishya, e então um Shudra, e então um barbeiro. Tendo virado um barbeiro, ele então viraria novamente um Brahmana. Voltando à posição de um Brahmana, ele outra vez se tornaria um escravo. Uma pessoa em uma família se torna um Brahmana, todas as outras, decaindo da virtude, agem como elas querem. Os Gandharas, os Madrakas, e os Vaikas de pouca compreensão são assim mesmo. Tendo viajado pelo mundo inteiro, eu tenho ouvido a respeito destas práticas destrutivas de virtude, destas irregularidades pecaminosas entre os Vaikas. Tu deves saber tudo isso, ó Shalya. Eu irei, no entanto, outra vez te falar sobre aquelas palavras feias que o outro me disse com relação aos Vaikas. Nos tempos passados uma mulher casta foi sequestrada por ladrões, vindos, de Arata. Pecaminosamente ela foi violada por eles, após o que ela os amaldiçoou, dizendo: Já que vocês violaram pecaminosamente uma moça desamparada que não está sem um marido, portanto, as mulheres das suas famílias vão se tornar todas incastas. Ó mais vis dos homens, vocês nunca escaparão das consequências deste pecado terrível. É por isso, ó Shalya, que os filhos das irmãs dos Aratas, e não seus próprios filhos, se tornam seus herdeiros. Os Kauravas com os Pancalas, os Salvas, os Matsyas, os Naimishas, os Koshalas, os Kasapaundras, os Kalingas, os Magadas, e os Sedis que são todos muito abençoados, sabem qual é a religião eterna. Até os pecaminosos desses vários países sabem o que é religião. Os Vaikas, no entanto, vivem sem retidão. Começando com os Matsyas, os residentes dos países Kuru e Pancala, os Naimishas também e os outros povos respeitáveis, as pias entre todas as raças estão familiarizadas com as verdades eternas de religião. Isto não pode ser dito dos Madrakas e da raça de coração desonesto que reside no país dos 5 rios.
Sabendo todas estas coisas, ó rei, segure tua língua, ó Oxalia, como alguém privado de expressão vocal, em todos os assuntos ligados com religião e virtude. Tu és o protetor e rei daquelas pessoas, e, portanto, aquele que compartilha da sexta parte de seus méritos e deméritos. Ou talvez, tu compartilhas de uma sexta parte de seus deméritos somente, pois tu nunca os protegeste. O rei que protege é um participante nos méritos de seus súditos. Tu não és um participante em seus méritos. Antigamente, quando a religião eterna era reverenciada em todos os países, o avô, observando as práticas do país dos 5 rios, gritou que vergonha para eles. Quando, até na era Krita, Brahman criticou as práticas daquelas pessoas decaídas de más ações que foram geradas por Shudras nas esposas de outros, o que você diria agora para os homens no mundo? Assim mesmo o avô condenou as práticas do país dos 5 rios. Quando todas as pessoas eram cumpridoras dos deveres de suas respectivas classes, o avô tinha encontrado falhas nestes homens. Tu deves saber tudo isso, ó Oxalia. Eu irei, no entanto, te falar novamente. O Rakshasa de nome Kalmachapada, enquanto imergindo em um tanque, disse: pedir esmolas é a sujeira de um kshatriya, enquanto a não observância de votos é a sujeira de um brahmana. Os Vaikas são a sujeira da terra, e as mulheres Madra são a sujeira do todo o sexo feminino. Enquanto afundando na correnteza, o rei resgatou o Rakshasa. Perguntado pelo primeiro, o último deu esta resposta. Eu irei recitá-la para você. Ouça-me. Os mlechas são a sujeira da humanidade. Os homens que lidam com óleo são a sujeira dos mlechas. Eunucos são a sujeira dos homens que lidam com óleo. Aqueles que se aproveitam dos auxílios sacerdotais de kshatriyas, em seus sacrifícios, são a sujeira dos eunucos. O pecado daqueles, além disso, que têm as pessoas citadas por último como seus sacerdotes, e também dos madrakas, será teu se tu não me abandonares. Essa mesma foi declarada pelo Rakshasa como sendo a fórmula que deve ser usada para curar uma pessoa possuída por um Rakshasa ou alguém morto pela energia de algum veneno. As palavras que seguem são todas muito verdadeiras. Os Pancalas cumprem os deveres ordenados nos Vedas. Os Kauravas observam a verdade. Os Matsyas e os Surasenas realizam sacrifícios. Os habitantes do leste seguem as práticas dos Shudras. Os habitantes do sul são decaídos. Os Vaikas são ladrões. Os Saurashtras são bastardos. Eles que são corrompidos por ingratidão, roubo, embriaguez, adultério com as esposas de seus preceptores, rudeza de palavras, matança de vacas, vagueações lascivas durante a noite fora de casa, e o uso dos ornamentos de outras pessoas, em qual pecado eles não incorreriam. Que vergonha para os Aratas e o povo do país dos 5 rios! Começando com os Pancalas, os Kauravas, os Naimishas, os Matsyas, todos esses sabem o que é religião. Os homens idosos entre os habitantes do norte, os Angas, os Magadas, sem eles mesmos saberem o que é virtude, seguem as práticas dos pios. Muitos deuses, encabeçados por Agni, moram no leste. Os Pitris moram no sul, que é presidido por Yama de feitos justos. O oeste é protegido pelo poderoso Varuna que supervisiona os outros deuses lá. O norte é protegido pelo divino Soma junto com os Brahmanas. Assim Rakshasas e Pichakas protegem Himavati, a melhor das montanhas. Os Guyakas, ó o grande rei, protegem as montanhas de Gandhamadana. Sem dúvida, Vishnu, também chamado Janardana, protege todas as criaturas. Apesar disso os Vaikas não têm protetores especiais entre os deuses. Os Magadas compreendem os sinais. Os Koshalas compreendem a partir do que eles verem. Os Kurus e os Pancalas compreendem meias palavras. Os Salvas não podem compreender até que a palavra inteira seja proferida. Os montanheses, como os civis, são muito estúpidos. Os Yavanas, ó o rei, são oniscientes. Os Suras são particularmente assim. Os mlechas são apegados às criações da sua própria fantasia. Outras pessoas não podem entender. Os Vaikas se ressentem de conselhos benéficos.
Em relação aos Madrakas, não há ninguém entre aqueles mencionados acima. Tu, ó Shalya, és assim. Tu não deves me responder. Os Madrakas são considerados na terra como a sujeira de toda a nação. Assim a mulher Madra é chamada a sujeira do sexo feminino inteiro. Eles têm como suas práticas beber álcool, a violação das camas de seus preceptores, a destruição do embrião para obter aborto, e o roubo da riqueza de outras pessoas. Não há pecado que eles não tenham. Que vergonha para os Arratas e o povo do país dos 5 rios. Sabendo disso, fique quieto. Não procure se opor a mim. Não me deixe matar Keshava e Arjuna tendo te matado primeiro. Shalya disse, o abandono dos aflitos e a venda de esposas e filhos são, ó Karna, prevalecentes entre os Angas cujo rei és tu. Lembrando daquelas tuas falhas que Bhishma recitou na ocasião da contagem de ratas e atiratas, reprima tua ira. Não fique zangado. Brahmanas podem ser achados em todo lugar. Kshatriyas podem ser achados em todo lugar. Assim também Vaishyas e Shudras, ó Karna, mulheres de castidade e votos excelentes podem também ser achadas em todo lugar. Em todo lugar homens se deleitam em gracejar com homens e ferir uns aos outros. Homens lascivos também podem ser encontrados em todo lugar. Todo mundo em toda ocasião pode mostrar habilidade em falar dos defeitos de outros. Ninguém, no entanto, conhece seus próprios defeitos, ou conhecendo-os, sente vergonha. Em todo lugar reis são devotados às suas respectivas religiões, e empenhados em castigar os pecaminosos. Em todo lugar podem ser encontrados homens virtuosos. Não pode ser, ó Karna, que todo o povo de um país seja pecaminoso. Há homens em muitos países que superam os próprios deuses por seu comportamento. Sanjaya continuou, então o rei Duryodhana impediu Karna e Shalya de continuarem com sua guerra verbal, se dirigindo ao filho de Radha como um amigo, e suplicando a Shalya com mãos unidas, Karna, ó Senhor, foi acalmado por teu filho e se absteve de dizer qualquer coisa mais. Shalya também então encarou o inimigo. Então o filho de Radha, sorrindo, mais uma vez instigou Shalya, dizendo, proceda. Capítulo 46. Os dois lados se encontram. Shalya se dirige a Karna. Sanjaya disse, contemplando então aquela formação de combate inigualável dos Partas feita por Drishtadyumna, a qual era capaz de resistir a todos os exércitos hostis. Karna procedeu, proferindo gritos leoninos e fazendo seu carro produzir um estrépito alto. E ele fez a terra tremer com o som alto de instrumentos musicais. E aquele castigador de inimigos, aquele herói em batalha, parecia tremer de raiva. Dispondo devidamente suas próprias tropas em ordem de batalha contrária, ó touro da raça Bharata, aquele herói de grande energia fez uma grande matança do exército Pandava como Magavati, massacrando a hoste Asura. Atacando Yudhishthira então com muitas flechas, ele colocou o filho mais velho de Pandu à sua direita. Dhritarashtra disse, como, ó Sanjaya, o filho de Radha dispôs suas tropas em formação de combate contrária a todos os Pandavas encabeçados por Drishtadyumna e protegidos por Bhimasena, isto é, todos aqueles grandes arqueiros invencíveis pelos próprios deuses. Quem, ó Sanjaya, ficou nos flancos e nos flancos adicionais do nosso exército? Dividindo-se devidamente, como os guerreiros foram posicionados. Como também os filhos de Pandu dispuseram seu exército em formação de combate contrária à minha. Como também aquela batalha grande e terrível começou. Onde estava Vibatsu quando Karna procedeu contra Yudhishthira? Quem poderia conseguir atacar Yudhishthira na presença de Arjuna? Aquele Arjuna que derrotou, sozinho nos tempos passados, todas as criaturas em Kandava. Quem mais desejoso de viver, exceto o filho de Radha, lutaria com ele? Sanjaya disse, ouça agora a respeito da formação das ordens de batalha, a maneira na qual Arjuna se aproximou e como a batalha foi lutada por ambos os lados cercando seus respectivos reis. O filho de Sharadvata Kripa, ó rei, e os Magadas dotados de grande energia, e Kritavarma da tribo Satvata, tomaram sua posição na ala direita.
Shakuni, e o poderoso guerreiro em carro Luka, permaneceram à direita destes, e acompanhados por muitos cavaleiros Gandhara destemidos armados com lanças brilhantes, e muitos montanheses difíceis de serem derrotados, numerosos como bandos de gafanhotos, e de aparência severa como pichacas, protegiam o exército Kaurava. 34.000 carros que não recuavam dos Sansapitakas, loucos com desejo de lutar, com teus filhos em seu meio, e todos desejosos de matar Krishna e Arjuna, protegiam o lado esquerdo do exército Kaurava. À sua esquerda, os Cambojas, os Sakas, e os Yavanas, com carros e cavalos e infantaria, por ordem do filho de Suta, se colocaram, desafiando Arjuna e o poderoso Keshava. No centro, na cabeça daquela hoste, estava Karna, vestido em armadura com bela cota de malha e enfeitado com angadas e guirlandas, para proteger aquele ponto. Protegido por seus próprios filhos enfurecidos, aquele principal de todos os manejadores de armas, aquele herói, brilhava resplandecente na dianteira do exército enquanto ele esticava seu arco repetidamente. O poderosamente armado do Shazana, possuidor da refulgência do sol ou do fogo com olhos castanhos, e belas feições, montado no pescoço de um enorme elefante, circundado por muitas tropas, e posicionado na retaguarda do exército, se aproximou gradualmente para lutar. Atrás dele vinha o próprio Duryodhana, ó monarca, protegido por seus irmãos uterinos, montados em belos corcéis e envolvidos em belas cotas de malha. Protegido pelos Madrakas e os Kekaias unidos de energia excelente, o rei, ó monarca, parecia resplandecente como Indra de 100 sacrifícios quando cercado pelos celestiais. Ashvatthama e os outros dos principais guerreiros em carros poderosos, e muitos elefantes já furiosos, derramando secreções temporais como as verdadeiras nuvens e conduzidos por bravos mlechas, seguiam atrás daquela tropa de carros. Enfeitadas com estandartes triunfais e armas brilhantes, aquelas criaturas enormes, conduzidas por guerreiros hábeis em lutar de suas costas, pareciam belas como colinas cobertas de árvores. Muitos milhares de guerreiros bravos e que não recuavam, armados com machados e espadas, tornaram-se a infantaria de guarda daqueles elefantes. Magnificamente enfeitada com cavaleiros e guerreiros em carros e elefantes, aquela principal das formações de combate parecia extremamente bela como a formação de combate dos celestiais ou dos Asuras. Aquela esplêndida ordem de batalha, formada segundo o esquema de Brihaspati por seu comandante, bem versado em modos de combate, parecia dançar, conforme ela avançava, e infligia terror nos corações de inimigos. Como nuvens sempre aparecendo na estação das chuvas, soldados de infantaria e cavaleiros e guerreiros em carros e elefantes, ansiando pela batalha, começaram a sair dos flancos e alas adicionais daquela ordem de batalha. Então o rei Yudhishthira, vendo Karna na dianteira do exército hostil, se dirigiu a Dhananjaya, aquele matador de inimigos, aquele herói no mundo, e disse essas palavras: veja, ó Arjuna, a poderosa formação de combate formada por Karna em batalha. O exército hostil parece resplandecente com seus flancos e alas adicionais. A visão daquele vasto exército hostil, que sejam adotadas tais medidas para que ele não possa nos derrotar. Assim endereçado pelo rei, Arjuna respondeu com mãos unidas: tudo será feito como tu dizes. Nada será de outra maneira. Eu irei, ó Bharata, fazer aquilo pelo qual a destruição do inimigo possa ser realizada. Por matar os seus guerreiros principais, eu completarei com êxito sua destruição. Yudhishthira disse: com esse propósito, proceda contra o filho de Urrada, e que Bhimasena proceda contra Suryodhana, Nakula contra Virshasena, Sahadeva contra o filho de Subala, Satânica contra Dushasana, aquele touro entre os cines, isto é, Satyaki, contra o filho de Ridika, e Pandya contra o filho de Drona. Eu mesmo lutarei com Kripa. Que os filhos de Draupadi e com Shikandi entre eles procedam contra o resto dos Dhartarashtras. Que os outros guerreiros do nosso exército enfrentem nossos outros inimigos.
Sanjaya continuou, assim endereçado por Yudhishthira o justo, Dhananjaya dizendo, assim seja, mandou suas tropas fazerem o que era necessário, e ele mesmo procedeu para a dianteira do exército. Aquele carro para o qual o líder do universo, isto é, Agni, que deriva sua refulgência de Brahman, se tornou os corcéis, aquele carro que era conhecido entre os deuses como pertencente a Brahman porque ele surgiu primeiro do próprio Brahman, aquele carro que nos tempos antigos conduziu sucessivamente Brahman, Ishana e Indra e Varuna um após outro, sobre aquele carro primeiro, Keshava e Arjuna agora procediam para a batalha. Observando aquele carro de aspecto extraordinário avançando, Shalya mais uma vez disse para o filho de Adhirata, aquele guerreiro de grande energia em batalha, essas palavras. Lá vem aquele carro tendo corcéis brancos unidos a ele e possuindo Krishna como seu motorista, aquele veículo incapaz de ser resistido por todas as tropas, como o fruto inevitável da ação. Lá vem o filho de Kunti, massacrando seus inimigos pelo caminho. Ele, isto é, sobre quem tu estavas perguntando. Já que é tremendo o barulho que está sendo ouvido, profundo como o ribombo das nuvens, são, sem dúvida, aqueles de grande alma, Vasudeva e Dhananjaya. Lá acende uma nuvem de poeira que cobre o firmamento como um dossel. A terra inteira, ó Karna, parece tremer, cortada profundamente pela circunferência das rodas de Arjuna. Esses ventos violentos estão soprando em ambos os lados do teu exército. Essas criaturas carnívoras estão gritando alto e esses animais estão proferindo gritos medonhos. Veja, ó Karna, o terrível e portentoso que tu de forma vaporosa, de arrepiar os cabelos, apareceu, cobrindo o sol. Veja, diversas espécies de animais, por toda parte em grandes grupos, e muitos lobos e tigres poderosos estão olhando para o sol. Veja aqueles cancas terríveis e aqueles urubus, reunidos juntos aos milhares, pousados com faces em direção uns aos outros, em aparente conversa. Aqueles rabos de iaque coloridos amarrados ao teu grande carro estão balançando agitadamente. Tua bandeira também está tremendo. Veja esses teus belos corcéis, de membros enormes e grande velocidade, parecendo aquela de aves voando a grande altitude, também estão tremendo. A partir desses presságios, é certo que reis, há centenas e milhares, ó Karna, privados de vida, irão deitar no solo para o sono eterno. O tumulto alto de conchas, de arrepiar os cabelos, está sendo ouvido. O som também de baterias e pratos, ó filho de Radha, está sendo ouvido por todos os lados, como também o zunido de diversos tipos de setas, e o ruído contínuo feito por carros e cavalos e homens. Escute também, ó Karna, a vibração alta produzida pelas cordas do arco de guerreiros de grande alma. Veja, ó Karna, aqueles estandartes de Arjuna, que são providos de fileiras de sinos, e enfeitados com luas douradas e estrelas. Feitos por artistas habilidosos de tecidos bordados com ouro e de cores diversas, eles estão brilhando com resplandecência no carro de Arjuna enquanto eles são agitados pelo vento, como lampejos de relâmpago em uma massa de nuvens. Veja aqueles outros estandartes produzindo sons agudos enquanto eles ondulam no ar. Aqueles guerreiros em carros dos pancalas de grande alma, com bandeiras enfeitadas com estandartes em seus veículos, estão parecendo resplandecentes, ó Karna, como os próprios deuses em seus carros celestes. Veja o filho heróico de Kunti, o invicto Vibatsu, Arjuna, com aquele principal dos macacos em sua bandeira, avançando para a destruição do inimigo. Lá, no topo do estandarte de Partha, é visto aquele macaco terrível, aquele aumentador dos medos de inimigos, atraindo o olhar fixo dos guerreiros, de todos os lados. O disco, a massa, o arco chamado Saranga e a concha, chamada Panchajanya, do inteligente Krishna, como também sua joia Kaustuba, parecem muito belos nele. O manejador de Saranga e da massa, isto é, Vasudeva, de energia formidável, se aproxima, incitando aqueles corcéis brancos dotados da velocidade do vento. Lá vibra Gandiva, esticado por Savyasasi. Aquelas flechas afiadas, disparadas por aquele herói de braços fortes, estão destruindo seus inimigos.
A terra está coberta com as cabeças de reis que não recuam, com rostos belos como a lua cheia, e enfeitados com olhos grandes e expansivos de cor de cobre. Lá os braços, parecendo comaças com ferrões, com armas em punho, e cobertos com perfumes excelentes, de guerreiros que se encantam em batalha e lutando com armas erguidas, estão caindo. Corcéis com olhos, línguas, e entranhas para fora, junto com seus cavaleiros, estão caindo e caídos e privados de vida jazem prostrados no chão. Aqueles elefantes sem vida enormes como topos de montanha, dilacerados, mutilados, e perfurados por Parta, estão caindo como verdadeiras colinas. Aqueles carros, parecendo com as formas mutáveis de vapor no céu, com seus nobres condutores mortos, estão caindo como os carros celestes dos habitantes do céu após o esgotamento dos méritos dos últimos. Veja, o exército está sendo extremamente agitado pelo ornado com diadema Arjuna, como rebanhos de gados incontáveis por um leão de Juba. Lá os heróis Pandava, avançando para o ataque, estão matando reis e grande número de elefantes e cavalos e guerreiros em carros e soldados da infantaria do teu exército dedicados à batalha. Lá Parta, encoberto, por amigos e inimigos e armas e poeira, não pode ser visto, como o sol encoberto por nuvens. Somente o topo de seu estandarte pode ser visto e a vibração da corda de seu arco pode ser ouvida. Tu estás certo, ó Karna, de ver hoje aquele herói de corcéis brancos com Krishna como seu motorista, empenhado em massacrar seus inimigos em batalha. Tu estás certo de ver ele acerca de quem tu estavas perguntando. Hoje, ó Karna, tu estás certo de ver aqueles dois tigres entre homens, ambos de olhos vermelhos, ambos castigadores de inimigos, Vasudeva e Arjuna, posicionados no mesmo carro. Se, ó filho de Radha, tu tiveres êxito em matar ele que tem Keshava como seu motorista e Gandiva como seu arco, então tu serás nosso rei. Desafiado pelos Sansapitakas, Parta agora procede contra eles. Aquele guerreiro poderoso está empenhado em fazer um grande massacre de seus inimigos em batalha. Para o soberano dos Madras que estava falando assim, Karna, enfurecido, disse, veja, Parta é atacado por todos os lados pelos Sansapitakas furiosos. Como o sol coberto pelas nuvens, Parta não é mais visível. Submerso naquele oceano de guerreiros, ó Shalya, Arjuna sem dúvida perecerá. Shalya disse, quem é que mataria Varuna com água, ou apagaria fogo com combustível? Quem agarraria o vento, ou beberia o oceano? Eu considero teu ato de afligir Parta como sendo exatamente assim. Arjuna não pode ser vencido em batalha pelos próprios deuses e os Asuras reunidos e tendo o próprio Indra em sua dianteira. Ou, te permita ficar satisfeito, e fique de mente tranquila, tendo dito aquelas palavras, sobre tua capacidade para matar Parta. Parta não pode ser conquistado em batalha. Realize algum outro propósito que tu possas ter em tua mente. Aquele que ergueria essa terra em seus dois braços, ou queimaria todas as criaturas em ira, ou derrubaria os deuses do céu, pode vencer Arjuna em batalha. Veja aquele outro filho heróico de Kunti, isto é, Bhima, que nunca fica fatigado com esforço, brilhando com resplandecência, de braços fortes, e de pé como outro Meru. Com ira sempre acesa e ansiando por vingança, Bhima de grande energia permanece lá desejoso de vitória em batalha, e lembrando-se de todas as suas injúrias. Lá está posicionado aquele principal dos homens virtuosos, o rei Yudhishthira o justo, aquele subjugador de cidades hostis, difícil de ser resistido por inimigos em batalha. Lá estão aqueles dois tigres entre homens, os gêmeos Ashvinis, os dois irmãos uterinos Nakula e Sahareva, ambos invencíveis em batalha. Lá podem ser vistos os 5 filhos de Krishna, que têm as feições de príncipes Panchala. Todos eles, iguais a Arjuna em batalha, estão posicionados, desejosos de luta. Lá os filhos de Drupada, encabeçados por Drishtadyumna, cheios de orgulho e energia, aqueles heróis dotados de grande energia, tomaram suas posições.
Lá, aquele principal entre os Satvatas, isto é, Satyaki, irresistível como Indra, avança contra nós, pelo desejo de lutar, como o próprio destruidor em cólera diante de nossos olhos. Enquanto aqueles dois leões entre homens estavam se dirigindo dessa maneira um ao outro, os dois exércitos se misturaram ferozmente em batalha, como as correntezas do Ganga e do Yamuna. Capítulo 47. A batalha começa. Dhritarashtra disse, quando os dois exércitos, devidamente organizados, se misturaram dessa maneira um com o outro para lutar, ó Sanjaya, como Partha atacou os Sansapitakas, e como Karna atacou os Pandavas. Conte-me os incidentes da batalha em detalhes, pois tu és hábil em narração. Escutando os relatos da destreza de heróis em batalha, eu nunca fico saciado. Sanjaya disse, observando o vasto exército hostil posicionado daquela maneira, Arjuna organizou suas tropas de forma adequada, por consequência da má política do teu filho. O vasto exército Pandava então, abundando em cavaleiros e elefantes e soldados de infantaria e carros, e encabeçado por Drishtadyumna, parecia magnífico. Com seus cavalos brancos como pombos, o filho de Prishata, igual em esplendor ao sol ou à lua, armado com arco, parecia resplandecente como a própria morte em forma incorporada. Os filhos de Draupadi, desejosos de lutar, ficaram ao lado do filho de Prishata. Eles estavam vestidos em excelentes cotas de malha, e armados com excelentes armas, e todos eles eram dotados da bravura de tigres. Possuidores de corpos refulgentes, eles seguiram seu tio materno como as estrelas aparecendo com a lua. Contemplando os Sansapitakas colocados em formação de batalha, Arjuna, com ira excitada, avançou contra eles, puxando seu arco Gandiva. Os Sansapitakas então, desejosos de matar Arjuna, avançaram contra Partha, firmemente decididos a vencer, e fazendo da morte sua meta. Aquela brava hoste de heróis, cheia de homens, corcéis, elefantes enfurecidos, e carros, começou a afligir Arjuna muito rapidamente. Seu combate com Kiritin, Arjuna, tornou-se extremamente violento. Aquela batalha pareceu aquela que ocorreu entre Arjuna e os Nivatakavachas, como nós temos ouvido. Partha cortou carros e corcéis e bandeiras e elefantes e soldados a pé envolvidos na luta, com flechas e arcos e espadas e discos e machados de batalha, e braços erguidos com armas em punho, e as cabeças também de inimigos, aos milhares sobre milhares. Os Sansapitakas, considerando o carro de Partha afundado naquele profundo vórtice de guerreiros, proferiram rugidos altos. Partha, no entanto, matando todos os seus inimigos à frente, matou aqueles que estavam mais distantes, e então aqueles que estavam à sua direita e atrás dele, como o próprio Rudra em fúria, massacrando todas as coisas criadas dotadas de vida. O combate que ocorreu quando os Pancalas, os Sedis, e os Sanjayas enfrentaram tuas tropas foi extremamente violento. Kripa e Kritavarma, e Shakuni o filho de Subala, aqueles heróis difíceis de serem derrotados em batalha, acompanhados por tropas que estavam todas alegres, eles mesmos cheios de raiva, e capazes de derrotar numerosas tropas de carros, lutaram com os Koshalas, os Kazis, os Matsyas, os Karusas, os Kaikaias, e os Surasenas, todos os quais eram possuidores de grande coragem. Aquela batalha repleta de grande matança e destrutiva de corpos, vidas e pecados tornou-se conducente à fama, céu, e virtude, em relação aos heróis Kshatriya, Vaishya, e Shudra que estavam engajados nela. Enquanto isso o rei Duryodhana com seus irmãos, ó touro da raça Bharata, e apoiado por muitos heróis Kuru e muitos poderosos guerreiros em carros Madraka, protegia Karna enquanto o último estava envolvido em combate com os Pandavas, os Pancalas, os Sedis, e Satyaki. Destruindo aquela vasta divisão com suas flechas afiadas, e subjugando muitos dos principais guerreiros em carros Karna conseguiu afligir Yudhishthira. Cortando a armadura, as armas, e os corpos de milhares de inimigos, e matando seus inimigos aos milhares, e enviando eles para o céu e fazendo-os ganhar grande fama, Karna foi motivo de grande alegria para seus amigos.
Assim, ó Senhor, aquela batalha destrutiva de homens, corcéis e carros, entre os Curos e os Rinjaias, parecia a batalha entre os deuses e os Asuras de antigamente.